De forma tão formal assim, mas temos que cumprir o protocolo, né? Emiliano Fischer Cunha, diretor de cinema, enquanto vocês ouvem aí a cachorrada do sítio ao fundo. Premiado no Festival de Gramado do ano passado com o filme Raya 4, então eu vou começar pelo começo. Eu vi o trailer, a fotografia do filme é fantástica, a dinâmica das duas meninas ali, os dois personagens principais, me parece fascinante, me dá muita vontade de ver. Como faz pra ver? Como faz pra ver? Pergunta pro Covid. Não, a gente percorreu uma bela carreira por festivais, né? Tava na última pernada agora, ou braçada, pra usar o trocadilho Frisando, o horroroso. Raya 4 é o seu primeiro longa, né? O Raya 4 é o meu primeiro longa-metragem, feito solo, né? Então, a gente tava programando o lançamento agora pra junho ou julho, mas tudo parou, né? E aí a gente até estava negociando já o licenciamento para um canal fechado, enfim, mas agora tem que esperar porque ele faz parte do edital, e aí o edital está atrelado com um lançamento obrigatório em sala de cinema. Sim. Porque agora talvez tudo mude, né? Porque eu ia perguntar exatamente isso. Será que vão existir salas de cinema depois de... Esse é o grande incógnita. O Cinemark fez uma pesquisa recentemente. Vou fazer um parênteses só porque uma vez a gente gravou aqui no sítio. E um curta feito por financiamento coletivo. E tem muito cachorro aqui, né? Como você pode perceber. Daí a gente era um plano de sequência, como eu gosto de plano de sequência. Plano de sequência, pra quem não sabe, é aquele quando faz Sem cortes. Sem cortes, exatamente. Na verdade, às vezes até tem algumas técnicas para ter o corte, mas a impressão é que não há o corte, né? E aí a gente fez e era super complicado, caía no chão, tinha uma coisa de corpo, rolar aqui, enfim, pedra, complicado. A gente fez 2 takes, e os cachorros, na hora da ação, eu gritava e os cachorros começaram a latir, né? Daí o assistente de direção teve a brilhante ideia de trazer as salsichas que sobraram da janta. E aí o comando, que a gente normalmente vai som, vai câmera, claquete e ação, era vai som, foi som, vai câmera, foi câmera, vai salsicha. Aí ele distribuía a salsicha para os cachorros foram comendo a ação. E aí aí tinha um take silencioso, pelo menos, e foi que fez render. Mas enfim. Vou fazer um rápido parênteses. Meu primeiro episódio do Casco Curso Show foi gravado com meu pai, né? E o nosso cachorro Turbo estava muito inquieto pelo fato de nós dois não estarmos dando atenção para ele. E o primeiro episódio foi gravado com ele inteiro preso na sacada. Mas ele se adapta rápido, né? O cachorro começa a se entreter com o que está acontecendo na rua e para de incomodar. Mas então... Sala de cinema. Salas de cinema, pandemia... Ou seja, o filme vai para os cinemas ainda esse ano, em resumo. Não, assim, só concluindo que o Cinemark fez uma pesquisa recentemente, as pessoas querem ir ao cinema. Existe uma grande vontade das pessoas irem. Sem dúvida, é a sala de experiência, assim, audiovisual mais plena possível, né? E me parece algo bastante viável no sentido de, raramente, né? A não ser que você vá ver um blockbuster da Marvel numa sexta-noite, o cinema raramente está lotado. Você consegue manter um distanciamento para ter ali num cinema que cabe, sei lá, 300 pessoas, se você tiver 100? Não, total. O que está agora, um estudo que ninguém sabe nada, na verdade, são os protocolos de contaminação desse negócio, né? Porque, aparentemente, ar-condicionado, por exemplo, é um negócio, é um meio de contaminação que é super eficiente. Então, tu tá num cinema, tu tá num lugar fechado, compartilhando o mesmo ar com um monte de gente. Mas, assim, o cinema já morreu várias vezes, ou foi ameaçado de morte durante várias décadas. Pela televisão, pela TV a cabo, pela Netflix. Década de 80, com VHS, depois com DVD, agora com Netflix. E a própria Netflix reinventou. O cinema é o Highlander do cinema. É o Highlander do cinema. Tem muita cabeça para rolar ainda. Mas eu acredito que, enfim, nós vamos... O Raya 4 vai se juntar uma safra aí de produções recentes nossas que vão ter que se acotovelar o ano que vem para lançar em algumas semanas, assim. É um pouco o que vai acontecer com o automobilismo. Vai ter corrida todo final de semana durante um tempo aí. E o que vai, talvez, o que, ao contrário, né, cresceu muito a demanda por streaming e, enfim, o demand, conteúdo on demand, né. E aí eu acho que vai ter isso, vai ter muito lançamento meio protocolar, assim, alguns vão fazer mais sucesso, vão conseguir
bater de frente com os blockbusters, que também vão ter que se acotovelar para o lançamento. Mas os canais alternativos vão estar bem supridos, assim, e aí a gente vai encontrar nosso nicho através disso. Né? Mas vamos falar sobre o futuro do cinema pós-pandemia depois, que está na pauta aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Raya 4, que vendo o trailer e conhecendo um pouco o histórico da produção, me parece uma história que tem uma sensibilidade muito única, assim. Eu queria que você contasse um pouco de onde veio. É o seu primeiro longa, é direção e roteiro, que eu acho que... vou fazer duas perguntas em uma. Eu acho que quando você quer fazer... Acho que o sonho de todo cineasta quando vai fazer o primeiro longa é que seja algo o mais autoral possível, né? Direção e roteiro. Normalmente a gente tem casos clássicos no cinema aí de... Vou usar um exemplo não tão alto do ponto de vista artístico, mas uma história clássica do Sylvester Stallone com o Rocky, que foi até ganhou o Oscar de melhor filme, mas foi um roteiro que ele ficou anos e anos na mão, sonhando em realizar. Como é que é esse processo de encarar o primeiro longa e essa questão de ser algo que tem muito a ver até com a sua biografia como um cara que nadou? Que realização é essa de fazer esse primeiro longa com direção e roteiro e esse viés autobiográfico por baixo? Se é que existe esse viés aí. Não, total. Tem uma coisa que, para quem escreve, tu escreve. Aliás, o Cássio Cortes é um dos grandes responsáveis por eu ter seguido cinema também. A gente vai entrar nessa pauta depois. Entendi. Aí. Mas quem escreve trabalha... É quase um processo... terapêutico, assim, né? Tu trata dos teus fantasmas, enfim. E tem uma máxima meio clichê de quem vai escrever roteiro, que é escreva sobre aquilo que você conhece bem, né? Porque eu acho que o mais difícil de aparecer numa... Isso eu não sei se é Dostoiévski, talvez esteja falando uma grande bobagem, mas fale sobre sua aldeia e serás universal, Exatamente. Né? Algum russo aí. Algum dos russos. Mas é que o que é mais difícil num filme, pra mim, independente do seu apelo, mais pop, menos pop, enfim, isso também é outra temática mais escorregadia, é ser verdadeiro, entendeu? E no Raya 4, eu trago, evidentemente, todas as vivências que eu tive na minha adolescência como atleta de natação pra dentro de uma personagem fictícia, né? Que é a Amanda. A Amanda, Então, e claro, e aí através dessa possibilidade de falar de um espaço que me é muito vivo e muito impregnado, assim, tudo que eu vivi e tal, eu também consegui colocar um pouco do cinema que eu gosto, assim, um cinema mais sensorial, um cinema de observação, um cinema mais silencioso, um cinema de sugestões, algum flerte com o cinema de gênero que fez muita parte da minha formação cinematográfica, né? Filme suspense. O que é cinema de gênero? Perdão da minha ignorância. Filmes que flertam com, sei lá, Freddy Krueger. Filmes que têm um viés, assim, de horror ou que tem um viés de suspense. No próprio gênero tem vários subgêneros. Sim, assim. Cinema de gênero significa um filme que é muito claramente uma categoria. Exatamente. Ok. E aí... eu pude resgatar no próprio filme várias coisas que fizeram parte da minha formação, não só como pessoa e atleta na época, mas também como um embrião de cineasta, né? Foi um processo relativamente rápido, assim, para padrões brasileiros, porque, cara, enfim, desde tu escrever, ter ideia, botar no papel e aí ir atrás de fonte de financiamento, edital, né? Dá uma média de 7, 8 anos. A gente conseguiu ser contemplado em menos de 5, né? O filme passou por alguns laboratórios, eu tive consultoria de um monte de gente maravilhosa, assim. E o mais louco e o mais interessante desse processo foi, claro, fazer o cinema que eu queria fazer, mas também, nesse processo de consultoria, entender como é que talvez ele pudesse comunicar melhor. Sim, eu acho você vê o olhar do outro sobre aquilo, né? Porque você... Tem a frase clássica de economia não, mas do processo criativo, que é kill your babies, né? Você vai trabalhando, você falou 5 anos como algo rápido, né? Você fica muito tempo debruçado em cima daquilo e o olhar externo dos outros percebe que talvez... você percebe que talvez a visão que você tem daquilo não seja como as pessoas estão entendendo aquilo. Né? Não, tem duas coisas. Uma é que isso, tu vai te enclausurando e guardando essa pérola até não mais ser vista, e isso é muito ruim. Eu sou o contrário, eu acho que tem filmes que têm que ser feitos de forma urgente, eu falo para meus alunos isso, cara, faz.
Se tá batendo, tem que falar sobre isso, faz o filme Isso é como der, cara. um rápido parênteses, tem uma frase clássica do John Baldessari, que é um artista americano, que ele fala sobre como fazer arte, né? You have to be possessed. Você tem que estar possuído. A arte boa, ela nasce, eu falo isso das minhas experiências criativas. Todas as boas ideias que eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e fazer. Se você está tendo que trabalhar em cima, talvez a ideia não seja tão boa, né? Eu entendo o processo laboral de escrita, assim, entendo. Quem consegue acordar às 7 da manhã para escrever das 7 às 11 e escreve tantas páginas. O meu processo ele não é nada saudável. Eu, assim, o Raia 4 eu escrevi em 3 dias. Sim. O primeiro tratamento, o first draft, né? Esse primeiro grande vômito que a gente faz. Para justamente, pegando teu gancho, para se livrar dessa possessão. Tu sente mais tranquilo, assim. Sim. Isso, quando tu bota para fora. Mas é muito gratificante, assim, tu poder fazer um filme em que tu mesmo escreveu, mas é um trabalho difícil de desapego do início até o fim. Primeiro que tu passa pela consultoria de texto, que um monte de gente entende o filme de cinema que quer fazer, e já dá alguns retalhos. Tu tem os teus parceiros de produção executiva, enfim, criativa, que vão falar e ter discussões homéricas com eles e às vezes até quentes, assim, sobre o que... É uma grande desconstrução do seu ego, né? Exatamente. E depois a montagem, né? O filme ele tinha um corte de 1h48, que era um corte que eu estava bastante feliz. O montador também, Vicente Moreno. Mas a gente foi selecionado para uma categoria de Work in Progress do Cinema Festival de Brasília, em que tu recebe uma última consultoria, já com o filme encomendado, assim, sem tratamento de cor, sem trilha, etc. Mas com um corte que te agrada. E aí tu apresenta isso para alguns consultores do festival e mais vários curadores do Festival de Berlim, Festival de Cartagena, onde a gente foi selecionado, que vão tirar um termômetro de onde, quem é esse filme, quem é essa pessoa e para onde tu tá indo. E lá já me deram R$2, assim, que o cara, que eu acredito que eu tenho uma certa humildade de acatar e o filme acabou com 1h32. Assim, e normalmente acabou melhor, né? Acaba melhor. Isso é muito E é difícil, e eu imagino, a minha vida toda sempre imerso no contexto de automobilismo e tentando fazer desde projetos comerciais no tempo de Red Bull até vídeos no Acelerados, o meu próprio livro, eu sempre lutei com essa questão de partir de um pressuposto de que certas coisas do automobilismo são eu não entendo que elas não são compreendidas. Uhum. Eu acho que o fato de tu ser um nadador, de entender o esporte a fundo, talvez tenha te prejudicado, é uma palavra forte, mas tenha criado essa barreira um pouco. Assim, eu até queria que você entrasse um pouco nessa questão de o quão importante foi a sua experiência pessoal como nadador e o quão autobiográfico tem no filme e até a questão de... As atrizes, na verdade, elas são nadadoras, né? O quão importante é isso? Bom, sobre o Emiliano nadador no filme, né? Eu acho que quem participa de esporte de alto rendimento são as únicas pessoas que conseguem entender a relação que a gente tem com o esporte, né? Que parece meio que um descolamento do mundo, assim. Bom, o Cássio é meu colega de colégio também, e eu raramente saía sexta-feira à noite com eles, porque eu tinha treino no sábado de manhã. Sim. E era uma constante brincadeira. Não é um descolamento, na verdade, tu tem uma dedicação quase, às vezes, não tão saudável, a um objetivo que é individual, no caso da natação, mas ele é coletivo também. Porque você faz parte de uma equipe. Exatamente. Esse pertencimento a algo que é maior do que apenas uma adolescência te transforma de diversas maneiras. Comprometimento, responsabilidade, etc, relação com o corpo e tudo mais. Disciplina, né? Disciplina. Mas também tem um lado que não é tão legal, que claro, existe, vocês devem, no caso, você sabe com certeza, que existe um limite para o talento, né? Isso Sim. é muito... Por isso que eu não tô na Fórmula 1. Eu tenho certeza disso. Eu lembro uma discussão muito longa que eu tive com um amigo nosso, Marco, que
se o Kelly Slater tivesse nascido com 20 anos em Shangri-La, que é um litoral horroroso, ele, em 10 anos tornaria o Kelly Slater que ele é. O Kelly Slater, o que? 8, 10 vezes campeão mundial de surf. Isso. Eu lembro dessa discussão, eu não sei se eu acompanhei a parte principal dela, mas eu acompanhei partes dela, sim. Mas, enfim, no esporte de alto rendimento existe um limite para com o que tu nasceu ou não, e tu vai chegar naquele limite, o máximo dele. Acredito que atletas de altíssimo rendimento chegaram muito próximo dos outros com uma dedicação extra-humana, assim. Sim. E aí tu tem um monte de coisa, assim, a frustração... You have to be possessed, né? A frustração, lidar com, às vezes, bullying, pra não ter tão bem, enfim. Tudo isso tá no filme, que é um filme de coming of age, que eles chamam, né? Sim. Que quando a gente... Difícil de traduzir coming of age, né? Mas é o processo de maturação. É um filme de maturação. Sim. Em que o personagem se transforma, amadurece, né? Que idade tem as meninas? É a Bridget? A Bridget e a Kathleen. Os personagens, a Amanda no filme faz 13 anos ao longo do filme, tá? Então ela tá bem no processo de maturação feminino, que é um tema bastante importante pro filme. E aí, eu como nadador, e eu acredito que todos que já nadaram ou nadam hoje sabem a diferença entre um nado que é mais que é um nado profissional, que ele é muito mais plástico, né, do que o nado recreativo, que é uma coisa mais dura, assim, coreograficamente é bastante diferente. Mas você queria qual no filme? Eu precisava do performático, precisava da relação com a água, a relação com o cheiro do cloro, que é uma coisa que a gente tem muito, assim. A relação com os corpos, né, porque a gente tá com o corpo em evidência o tempo inteiro, nadando de sunga, as meninas de sunquinho ou de maiô. Então a relação de corpo ela não tem tanto as amarras que tem um adolescente comum, assim, né? Tu toma banho no vestiário, tem todo esse meio muito particular que seria muito mais difícil eu ensinar uma atriz mirim, que já é bastante difícil de encontrar, não só em Porto Alegre, mas no Brasil como um todo. É muito difícil encontrar uma atriz mirim com substância, assim, para segurar um papel tão denso, mas principalmente para repetir o gestual de uma nadadora, né? E ter o corpo de uma nadadora. Mas também. Você não precisou ensinar ela a ser atriz, ela já era uma nadadora atriz, você conseguiu? Não. É aí que tá. Quando eu entendi que eu queria esses corpos reais no filme, a gente começou um processo de escolha de elenco, assim, de pesquisa de elenco. Em cima de nadadores? Nós testamos nadadores... Nadadoras, no caso. Nadadoras e nadadores, porque eram os coadjuvantes têm cerca de 14 que fazem parte da equipe. Quantos nadadores e nadadoras vocês avaliaram? Foram quase 140. A pessoa que vê isso no cinema não faz a menor ideia, né? Da quantidade de horas homem que tem por trás. Não, a Lucrécia Martel, que é uma diretora que eu admiro muito, e tem muito da Lucrécia Martel no Raia 4, ela testou pra Menina Santa 800 meninas. Nossa. 800, porque ela queria aquele olhar, enfim, aquele gestual. É a possessão do artista, né? Que tem uma coisa que... Aí sim, né? Tu tem a coisa do autor, que só tu vê e quando tu encontra, tu diz, aquilo ali. Sim. E assim como é o take, né? Não, é esse take. Ninguém explica por quê. A pessoa, inclusive, pode ter feito... O ator pode ter feito uma coisa errada. Errou o texto, mas é esse take que é. E aí, desses 140, a gente afinilou para 30 e poucos. E aí fizemos... Porque o teste foi muito, muito humano, assim. O que tu gosta de escutar, tu gosta de ler... O que tu assiste, como é que tu sente a gente nadar, como é que é a tua relação com a equipe, com o treinador, etc, etc. E depois a gente afinilou para quem teve as respostas mais interessantes, a postura diante da câmera. Fizemos um teste com a preparadora de elenco, a Eliane Venturella, e aí chegamos num número de 14, 15 que se moveu um pouco ao longo dos 3 meses, mas foram 3 meses de ensaio, de preparação de elenco, na verdade, que era mais jogos de atuação, brincadeiras, brincar de não ser nós mesmos, né? Mas ainda mantendo a questão do corpo, a questão de quem eles são de verdade, né? E nenhum deles recebeu o roteiro. Sim. Só no último mês. E aí a gente começou a ensaiar especificamente as cenas de cada um. Extrapolando um pouco, assim, além do Raia 4, como você falou, nós somos colegas de colégio e eu lembro os meus testes vocacionais, eu acho que os seus também, nessa fase que ali de segundo grau, quando você tem 15, 16 anos,
os meus sempre davam que a minha vocação era cinema. Só que em Porto Alegre, em 1998, 1999, quando a gente fez vestibular, não existia um curso de cinema, e isso para mim é uma grande... Porto Alegre é uma das principais capitais do Brasil, aí, digamos que a gente está, apesar do Humberto Gessinger dizer que a gente está longe demais das capitais, vamos dizer que existe um primeiro escalão de metrópole no Brasil, que seria São Paulo e Rio, depois tem um segundo escalão, que vai de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, e o segundo escalão, no fim dos anos 90, não tinha uma faculdade de cinema. Isso para mim é uma grande fotografia do desafio que é fazer cinema no Brasil, do quão difícil. Tanto que você teve um arco aí de vida para depois cair no cinema, mas antes da gente entrar na sua história pessoal, o quão complexo realmente é viver de cinema no Brasil, o quão viável está, a gente teve a ressurreição do cinema nacional nos anos 90 ali, o quão viável, o quão forte virou essa indústria. Realmente existe uma indústria profissional, muita gente vivendo disso, ou a maioria, por exemplo, como você, também é professor universitário? Como é que você enxerga o business do cinema no Brasil, fora o contexto recente de pandemia, de governo Bolsonaro e tudo mais, pegando aí o que é, digamos, de 2010 a 2020, essa fotografia do negócio de cinema no Brasil? Bom, tem dois aspectos que a gente pode falar. Um é o mais estrutural, que cresceu muito, assim, né? A gente, criação da Ancine, com a retomada, como tu falou, da década de 90, organização das entidades, enfim, pensamento do cinema como indústria, e o fundo setorial como um marco, o fundo setorial do audiovisual, como um marco de se entender o cinema como uma possibilidade de empregabilidade, assim, né? Uma cadeia gigantesca de profissionais e serviços. E sim, teve houve uma crescente tão grande que a indústria do audiovisual passou a indústria farmacêutica, por exemplo, durante a crise de 2008 ali. Sim. 2008 não, desculpa. Durante a fase do impeachment ali. 2016. 2016. Foi a indústria que mais cresceu. A terceira indústria do Brasil que mais cresceu. Porque, enfim, como passa por uma série de pessoas e processos e muito tempo, né? Vinculado a um fundo que enfim, via teles que tem que pagar um certo imposto, blá, 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 mas que pela primeira vez na história do Brasil se pensou em todas as fases do cinema, que é desde do desenvolvimento. Então tu tinha linhas de desenvolvimento de games, por exemplo. Isso era impensável lá. Games em cima de filmes. Não, games mesmo, games narrativos. Como chama essa fundo? Fundo setorial do audiovisual. Então tinha linha de games, linha de animação, linha de... Só fazendo um rápido parênteses. O game hoje, ele é a maior indústria dentro da indústria do entretenimento e do faturamento, né? E é engraçado isso. Eu não sabia disso. E os grandes games, ou muitos dos grandes games mundiais que faturam bilhões, e eu vou dar aqui o meu depoimento, que eu tô no meio da pandemia aí, bastante engajado com Red Dead Redemption 2. E o primeiro jogo na história que me fez chorar. Você entra num engajamento narrativo, ou seja, existe um trabalho de roteirista, de criação por baixo, e eu não vejo, e talvez eu esteja errado, me corrija, essa indústria existe no Brasil de criar esse peso de narração para o game no Brasil, ou é uma coisa que está na gringa? Ou esse fundo estimulou isso já se concretizou de alguma forma? A linha de game, especificamente, foi uma das últimas a serem criadas, assim, né? Eu não sei o quanto se teve de retorno isso em termos de reconhecimento internacional, em comparação ao cinema, que cresceu muito, mas, sem dúvida, impulsionou, por exemplo, os cursos nas faculdades, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as grandes faculdades têm curso de programação e de games. O que é fantástico, é uma indústria que há 10 anos atrás a gente não podia pensar que existisse. Sim. Mas, enfim, desenvolvimento de roteiro, que é uma coisa que não se pensava antes, né? Chegava o Emiliano lá com um roteiro pronto, RE4, e eu quero produzir. Não, agora passa por todo um processo, tu recebe para isso, tu faz pesquisa, tu contrata gente, enfim, para conhecer, descobrir personagens para ti, contrata gente para escrever contigo. Os núcleos criativos, que é o sonho de consumo de qualquer roteirista, que é
tu ter uma carteira de projetos, animação, série ficcional, série documental, que todo mundo trabalha para depois vender esses projetos. As linhas de produção, que eram as mais comuns, porque teve um grande problema na política brasileira do audiovisual, que era produzir demais e distribuir de menos. Sim. Então morria, um monte de filme acabava em negativo em HD. Sim. E o Fundo Setorial pensou isso, desenvolvimento, produção e depois linhas de distribuição, linhas de criação de salas de cinema. A questão dos streamings, da explosão, ajudou nesse sentido, né? Você já ficou... A barreira para você ter um canal de distribuição ficou menor. Porque antigamente só tinha ou a sala de cinema ou o canal de TV a cabo, né? Sim, mas ainda isso foi talvez a única falha maior pré-governo Bolsonaro, que deu uma parada geral, que foi não regulamentar o streaming. Porque ao contrário de diversas cinematografias, tipo a francesa, enfim, de marcas, tu tem os Netflix da vida, etc., tem que pagar imposto ou garantir uma cota de produção independente nacional. Sim, isso é um problema mundial, na verdade, exatamente, né? A tecnologia chegou antes dos governos entenderem, né? Com o aplicativo de transporte foi isso, exatamente. Né? Normal. Boa analogia. Mas tudo isso requer um processo longo, enfim, burocrático. Mas, enfim... tentando responder assim, sim, é possível, ou esteve possível viver bem em cinema e para muita gente muito bem. Rio São Paulo, então, teve um crescimento absurdo, número de produtores, de crescimento de contratados, enfim, número de serviços voltados exclusivamente para isso. Mas, infelizmente, barra nessas políticas que não são de Estado, mas são de governo, né? E aí, quando entra alguém que não vê com bons olhos isso, pejorativamente visto como financiamento, como dinheiro público, sim, isso barra, né? Mas o que não se entende é que esse dinheiro público, primeiro que é um tipo de política que é empregado em qualquer lugar do planeta. Stranger Things, por exemplo, tu vai ver os créditos de Stranger Things, tu tem um monte de créditos de política de investimento do Estado. Casa de Papel também. Casa de Papel, são isenções fiscais, na verdade. No próprio Hollywood, tu tem programas de retorno financeiro se seu filme não foi também em bilheteria. Nos Estados Unidos hoje é muito agressivo. A questão, a Califórnia ficou muito overregulated, né? Começou a ter muita legislação em cima de muitas coisas. Tudo na Califórnia é mais difícil em relação a outros estados nos Estados Unidos. E outros estados, como por exemplo a Geórgia, em Atlanta, foram oferecendo incentivos para trazer a indústria do cinema. Total. Os filmes da Marvel hoje não são rodados na Califórnia, são rodados na Geórgia. Exato. Trazer uma produção para uma cidade gera um sem fim de serviços e impostos gerados e fora a parte midiática, né? Que às vezes não essa cultura ainda não chegou no Brasil. Não se tem a cultura de se investir em cultura. É muito louco, né? Sim. Porto Alegre, recentemente teve a Porto Alegre Film Commission criada, mas ainda assim, tu vai rodar na rua, as pessoas, estão trancando o trânsito, vai fazer teu cineminha. Cara, não tipo, tá vindo aqui, vai o ator global jantar não sei aonde, atrás, é uma bola de neve de vantagens pro lugar. No meu caso, especificamente, eu acho que a audiência que está aqui com alguma afinidade com o meu universo principal, que é o automobilismo, é exatamente o mesmo caso, né? A Fórmula 1 existe há muitos anos com subsídio da Prefeitura de São Paulo, porque vem 20 mil estrangeiros, isso faz girar a economia enfim, além da questão meramente de imagem, das pessoas conhecerem o que diabos é São Paulo lá fora, em parte, porque existe um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, mas os benefícios que traz na cadeia, tanto são evidentes que desde 1990, ou seja, já faz 30 anos, ao longo de governos de esquerda, de direita e de centro, foi mantido isso, né? Claro, você entende a importância e assim, a cadeia que se emprega, não só o cinema, mas a indústria criativa, ela é uma das que mais cresce no mundo, né? Mas, enfim, acho que esse é um processo de longo prazo de se repensar a cultura e a arte como pelo viés econômico, né? Bom, tem vários que migraram para a área acadêmica, eu sou um deles, mas também porque eu gosto muito de estudar, enfim, de ler, de ensinar, gosto muito da profissão de professor. Mas, claro, a gente vive sempre sob a ameaça de alguém, não gosto mais disso, não Sim. quero. E aí tu tem... Cara, tu acaba com a vida de quantas famílias, milhares de famílias, entendeu? Sim.
Fora o prestígio crescente e gigantesco que a gente teve nos festivais internacionais, né? Do Kleber ganhar algumas palmas, ser premiado lá em Cannes. O Festival de Berlim nunca teve tanta seleção de filme brasileiro. Sim. São festivais assim que o cinema brasileiro, depois dessa reformulação, ele passou a ser passou a ser visto, assim. Bom, é quase certo vai ter um filme brasileiro em alguma categoria num festival grande. No passado a gente teve Bacurau fazendo muito barulho. Mas mudando um pouco o foco desse lado institucional, governamental em volta do cinema e, como eu estava falando ali, a experiência de Você ser... falar do tesão. Não, eu tenho uma... Também, eu já tive muitas experiências periféricas com o universo do cinema. A ideia de dirigir um filme até hoje me fascina, mas eu tenho uma coisa que até por convivência um pouco com esse meio de atores e atrizes, e até uma fonte de bullying em cima de mim no Acelerados é o fato de eu ter feito o curso do Wolf Maia, ator e atriz é um bicho estranho, né? Tem uma frase do Tom Stoppard que muitos anos atrás eu tive um rolinho com uma atriz em São Paulo cujo About Me das redes sociais explica um pouco por que o nosso rolinho não foi adiante. Que era o seguinte: we are actors, we are the opposite of people. Nós somos atores, nós somos o oposto das pessoas. Tem uma questão de ego. Como é que é lidar com um ator no dia a dia? É tão cansativo quanto parece olhando de fora? Cara, depende muito, assim. Eu pelo meu cinema ser mais silencioso, assim, e eu não ter eu não ser um cara que, enfim, sou grandíssimo fã de diálogos gigantescos, assim, que o Woody Allen não me discute falando isso. Mas nem o Tarantino, né? Nem o Tarantino. Eu dependo muito da presença do ator. Então, eles contribuem muito para texto, improvisação, enfim, reescrita de cena, etc, etc. Casos e casos, assim, eu tenho uma grande admiração porque é uma profissão muito difícil, cara. Muito difícil, sim. É uma devoção. Se a nossa já é difícil... É difícil pra ser bom, né? Não, é difícil porque tem menos oportunidade ainda. Isso eu acho foda, sabe? É um eterno vestibular de medicina, né? A profissão de ator, até você atingir uma certa massa crítica, né? E tem que penar muito, assim. E talvez, enfim, por isso que tenho grande admiração. Mas, claro, enfim, tem pessoas muito mais pragmáticas. Tem um ator que é mais pragmático, que ele faz uma leitura, ele constrói um personagem e te entrega. E tem outros atores, atrizes são mais inseguros. E aí, talvez, assim, eu leio como insegurança, leio como uma crítica muito grande, daí precisa muito ter essa espécie de... Você tem que ser um psicólogo, né? Tu tem que tá mais próximo e tal. Talvez gere essa espécie de estereótipo, assim. Mas, cara, da grande maioria que eu trabalhei, assim, eu não tive nenhuma experiência negativa, assim. Em geral, são pessoas muito devotas à profissão. Você não tem vontade de atuar num filme seu? Cara, eu tenho uma autocrítica gigantesca. Eu até faria um filme mudo, silencioso, Sim. Enfim, toparia tudo, mas não consigo. Segundo meu pai, durante um período ali entre 2008 a 2012, tu foi o homem mais bonito de Porto Alegre. Não. É pra isso que existem os pais e as mães, né? Deixa eu mudar o foco aqui. Uma pergunta que eu tô fazendo para todos os convidados do Cássio Cortes Show, especialmente os que são pais como você. A sua filha tá com 2 anos. 2 anos e meio agora. Então eu vou dar na lata aqui. O Brasil tem jeito? Olha, cara, se eu perguntasse isso há 3 anos atrás, antes da pandemia, eu tava quase considerando ir embora. Porque... A pandemia te ajudou a voltar a fé no Brasil? Não, a fé eu não sei, mas pelo menos me deixar seguro e proteger os meus, assim, da melhor maneira que eu pudesse. Houve uma escalada, enfim, por série de razões bem complicadas, assim, a ponto de bater na minha porta. O ano passado a gente foi agredido num festival de Gramado. Sim, eu ia entrar nesse tópico aí. Tipo assim, eu tava com ela no colo, 2 anos, a Maria Flortinha. Foi uma manifestação absolutamente pacífica dos cineastas e dos atores, atrizes que estavam lá, contra a censura, que vários movimentos pró-censura estavam
crescendo naquele momento, jogaram pedras de gelo na gente com um ódio que eu nunca tinha experimentado na vida, assim, cara. Aquele olhar é um olhar que me marcou e vai marcar pra vida inteira. E, claro, foi potencializado porque eu tava com a Maria Flor no colo. O ódio, ele tá sempre logo abaixo do véu da estupidez, né? A estupidez, ela esconde, ela é um véu fino sobre o ódio, né? Eu tenho o olhar que eu vi naquele sujeito que jogou pedra em mim, nela, eu vejo muito um cachorro pequeno acuado, sabe? O frágil. Sim. Que é um medo transformado em raiva. Sim. Ele vai atacar porque ele tem medo. Mas, enfim, para não deixar tão negativa a conversa, se houvesse uma escalada, principalmente aí, vou ser bem egoísta. Se chegasse na minha porta de novo e a minha filha sofresse de novo com algum tipo de retaliação por essa escalada conservadora, eu acho que eu iria embora, cara. O mais difícil seria começar do zero. Eu vou até fazer conservadora é uma palavra... É que não é conservadora, na verdade. Exato, é uma palavra injusta para o que a gente está vivendo hoje, né? Porque existe o conservadorismo que eu acho que tanto eu quanto você ideologicamente não concordamos, mas o conservadorismo ele vem servindo como uma cortina de fumaça para o exercício do ódio, né? Da agressividade, da violência. Eu repito o que eu falei no dia lá, quando eu fui premiado lá em Gramado, e tive a oportunidade de falar, assim, para todo o Brasil, que cara, apoiem quem vocês quiserem, mas não apoiem esse tipo de ação, entendeu? Isso não ultrapassa qualquer tipo de barreira de convívio em sociedade. Eu acho, cara, eu vou agora transformar um acadêmico, assim, Michel Fazoli, que é um filósofo da pós-modernidade, fala que a minha mãe era expert. Fazoli fala que o Brasil é o laboratório da pós-modernidade, assim, porque é tudo tão imprevisível, é um caldeirão de tantas coisas diferentes e que se adaptam e se sofre uma espécie de antropofagia, assim, muito particular, que não tem como... É difícil responder essa pergunta, assim. Qualquer pessoa... Você precisa ser... O Brasil, ele é tão imprevisível e tão único e tão caótico que você precisa ser um gênio para dizer onde o Brasil vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Cara, vou dizer assim, sobre o que eu faço, que é muito louco, né? Nessas horas, eu tenho várias conversas remotas com amigos e amigas do audiovisual. Para que serve o que eu faço hoje, sabe? Isso é muito louco pra perguntar. Diante da pandemia, eu faço cinema. Cara... Mas a pandemia vai passar, né? Não, exatamente, assim. Vai passar e, enfim, a gente vai voltar a fazer cinema como der e da forma que der. E também vai passar essa fase do ódio, né, desenfreado, vai passar também, eu tenho certeza disso. Assim como as políticas públicas pode ser que sofram durante um bom tempo, como foi assim no passado. E o cinema não vai morrer. O cinema brasileiro construiu algo tão sólido até agora que não vai morrer. E a gente vai conseguir fazendo, uns tendo que mudar de área, enfim, depois voltando, mas não vai morrer. Mas assim... É muito parecido com o dilema do jornalismo, né? Exato. O que eu não posso aceitar é essa sensação de medo, né? Essa intolerância, na verdade. Intolerância é a palavra, assim, né? Essa intolerância que ela é descomedida, daí não dá mais. Aí não tem como. E a escalada da intolerância que leva a rupturas tenebrosas, como o golpe de 64, o nazismo na Alemanha, enfim. Mas eu queria ouvir a tua perspectiva no seguinte sentido, porque eu fiz essa pergunta para o meu pai também, nós dois somos nascidos em 1982, e para todas as pessoas mais novas, né, todo mundo sabe que acompanha o Acelerados, que eu trabalhei muitos anos na Red Bull, eu era gerente de comunicação, tinha uma equipe com muita gente mais nova do que eu, a minha mulher, a Roberta, é 12 anos mais nova do que eu, e eu sempre, ao longo de muito tempo, eu sempre entreguei o livro, ou recomendei o livro Notícias do Planalto, como você acha que o Brasil é ruim? Você acha que tem problema? Dá uma lidinha nisso aqui. Olha como é que era quando eu tinha 8, 9 anos e era Collor presidente, PC Farias achacando todo mundo, Zélia confiscando a poupança. Olha para como... We've come a long way, né? Olha como a gente avançou de lá para cá. Hoje,
a fotografia de 2020 versus a fotografia de 1990 do Notícias do Planalto não é mais animadora. Parece que, assim, eu acho que a nossa geração que começou a ter consciência que eu digo de ter idade suficiente para saber o que está acontecendo em volta, no fim dos anos 80, a gente viveu um recorte que eu temo cada vez mais ter sido irreal e momentâneo. Porque a gente viveu essa janela, vamos dizer, do plano real em 1993, a gente já começa com o governo do Itamar, até o início da crise do governo Dilma, que vai detonar o impeachment em 2015. A gente tem uma janela mais ou menos de 21, 22 anos, em que aos trancos e barrancos o Brasil era um país que estava avançando e estava em formação para se tornar algo que seria melhor. Hoje eu me sinto apavorado em ter perdido essa percepção. Parece que o processo de formação do Brasil terminou e é isso. O que tá é isso aí. Entenda se é bom, entenda se é ruim, adapte-se, mas ele não está mais indo para outro lugar melhor. Eu não sei se o meu pai, ele trouxe uma perspectiva de que não, sempre foi assim, né? Quem tem 40 anos antes de perspectiva viu essas ondas subindo e descendo. Nós vimos uma curva que nessa fotografia de 93 a 2015 era aos trancos e barrancos ascendentes, e a gente achou que era isso, e não é. Cara, duro ouvir isso. Não, e assim, eu até vou... O Cássio não tá fazendo apologia a porra nenhuma, né? Não, eu falo esse contexto justamente o seguinte, eu me formei e fui para os Estados Unidos. Exatamente. Porque eu acreditava que o Brasil... não é que eu acreditava, eu achava, até pela minha carreira, jornalista, automobilismo e tudo mais, eu queria ir para os Estados Unidos. Um dos motivos de eu ter voltado foi justamente que eu percebi que o progresso, assim, a taxa de crescimento do Brasil, e quando eu digo taxa de crescimento, não é de crescimento econômico apenas, é a velocidade do progresso. E onde as coisas estão progredindo rapidamente, surgem oportunidades. Total. Eu quis voltar para o Brasil. Hoje, pela primeira vez na minha vida adulta, porque eu voltei para São Paulo em 2006, me estabeleci, comprei apartamento, tudo mais, é aqui que eu vou viver. Faz mais ou menos um ano que a ideia de, talvez eu deva sair de novo do Brasil, voltou na minha cabeça. Eu vou tentar te responder com duas perspectivas, tá? Uma, assim, eu acho que essa porcentagem ultraconservadora, vamos chamar assim, né? Ou conservador violento, sei lá, que a gente pode chamar essa... Eu acho que esse percentual da sociedade não vai se tornar mais velada. Ele veio para ficar. E vai tomar várias formas, vai ter mais representatividade... Congresso, vai passar a existir, assim como os partidos neonazistas. Mas o conservadorismo, ele não é um problema, ele é um discurso ou uma visão de mundo legítima dentro do espectro político. Sim. O milicianismo, não. Sim. O milicianismo que leva a, o que a gente pode dizer, desde uma venezuelização ou a uma Alemanha nazistificação. Porque o problema é o seguinte, uma pessoa com uma arma, ou melhor... 20 pessoas com uma arma e uma agenda, elas calam 20 mil, né? É isso que me assusta. Eu acho que essa galera veio para ficar. Eu acho que veio para ficar. Eu acredito em duas coisas. Nesse mesmo momento que a gente... Porque o caso, nós viemos de uma classe privilegiada, a gente estudou um colégio legal, tivemos oportunidades, etc, etc. Mas nesse meio tempo que a gente viu um Brasil... Cara, tu te lembra de sentir tão mal há 8 anos atrás, assim, em relação ao Brasil? Jamais. Nunca. Eu sempre tinha essa discussão justamente com as pessoas mais novas. Por isso que eu usava Notícias do Planalto como regra. Quando as pessoas estavam reclamando do Brasil, seja, sei lá, da reeleição do FHC, do mensalão no governo Lula, do início da crise econômica da Dilma, eu sempre falo, você acha que tá ruim? Lê isso aqui. Olha onde a gente estava 20 anos atrás, olha como a gente avançou. É essa perda dessa perspectiva, dessa esperança que me assusta. Isso é o problema, né? A gente não tem história, a gente não sabe olhar para trás, a gente esquece e é uma coisa reativa, quase instantânea, assim, nossa relação com política. Isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, nesse tempo em que a gente
conseguia sorrir, e eu não estou fazendo apologia, tentando não fazer apologia a nada aqui, ou nenhuma ideologia, ou nenhum partido, ou nenhum eleito, houve algum tipo de mobilização social. Alguma mistura aconteceu, e isso também não tem mais volta. É que a rede social criou um caldeirão e principalmente uma capacidade de mobilização que o cara que tem um tipo de postura em Porto Alegre pode se comunicar instantaneamente com o mesmo cara Exato. em Manaus, que tem efeitos danosos que não estão sendo ainda não foram totalmente compreendidos, e não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Não, total. Então, assim, isso não tem mais volta, assim. E, assim, as minorias que antes não eram ouvidas, hoje são ouvidas, né? E são reprimidas, talvez, às vezes mais forte, menos forte, mas isso mudou e isso não vai voltar mais. Tanto é que eu vejo meus alunos e alunas, assim, eu fico muito esperançoso, cara. Porque, assim, é uma geração que tem uma outra ideia de mundo, eu acredito. Mas eu vou te dar uma voadora no peito agora. Pelo amor de Eu Deus. concordo 100% com o que você está falando, mas os seus alunos são... Eu também percebo isso nas pessoas que eu convivo no meu dia a dia, numa startup, não é mais uma startup, a Network Brasil, que é a holding do Acelerados, mas numa empresa de conteúdo da internet eu tenho essa mesma sensação. Mas você está falando com seus alunos numa universidade particular, Sim. E eu estou falando com as pessoas que trabalham na empresa da qual eu sou sócio, num prédio no Jardins, em São Paulo. Eu não sei se essa percepção mais humanista e principalmente mais coletiva, eu vejo muito isso. Nós que somos trintões, quase quarentões, ainda temos um nível de percepção da sociedade e mesmo da nossa vida muito mais individual do que essas pessoas, que hoje têm 25 ou menos. Mas eu não sei até que ponto isso não está somente dentro da nossa bolha. Eu não sei se o jovem de 18 anos da periferia, se ele não está sendo cooptado por uma igreja evangélica radical, ou por uma milícia, ou por, enfim. Eu por mais pessimista que eu seja, meu pai me ensinou a ser pessimista. Eu tento... Seu pai é uma questão, o famoso velho Guará, é um dos motivos de você ter primeiro sido um treinador de natação antes de ter sido um cineasta, né? Vamos ver se vai dar tempo de a gente falar sobre isso ainda. Mas eu talvez por ter me tornado pai, cara, e ver... Isso é muito louco. Talvez daqui a pouco tu vai te tornar também, eu acho. Tu não vai fugir disso. Eu não vou fugir, mas tá distante ainda. Segundo quem toma as decisões, ainda tem uma janela aí. Mas, enfim, também é outro clichê. Isso muda um pouco, amolece muito o coração. E eu tenho um pouco de esperança que... Porque até você é um pouco taxativo, mas essa galera vai morrer, cara. Essa galera que, enfim, essa galera que apoiou, ou apoia isso, ou faz vista grossa, que é pior ainda. A galera que fecha o olho pro que tá acontecendo vai morrer. Em 10 anos vai morrer essa galera. Mas o problema é que a galera que hoje tem 20, anos. daqui a 20 anos vai ter 40. Vai ter 40. E as pessoas mudam, entendeu? Isso é complicado. Existe eu acho que talvez a gente sofra de novo um longo ciclo que foi de 80 para cá, aí 30 e poucos anos, até que a gente tem um respiro de uma sociedade, de um Brasil mais esperançoso. Mas eu acho que a gente sofreu em pouquíssimo tempo um terremoto social, assim, em termos de sociedade mesmo, avassalador, assim. Eu acho, talvez... Bom, a gente vai estar vivo ainda, não tenho certeza disso, mas nós vamos viver 100 anos. Mas assim... quem tem 30 e muitos e acesso à medicina... Infelizmente, no Brasil, é uma minoria. Mas quem tem acesso à medicina de alto padrão, se não pegar Covid-19 e não for atropelado por um ônibus, vai viver 100 anos. Mas eu acho que, passados 30 anos de muita luta, eu acho, idas e vindas, eu acho que a gente pode ter uma curva ascendente. Mas aí que tá, cara. Claro, a gente sofre porque é um país bem mais pobre, é um país gigante, né, que é difícil de controlar. Mas isso a gente enxerga no mundo inteiro, né? Essa raiva à democracia. Tem até um livro do Rancière que é sobre isso. O ódio à democracia. Que tu tem uma classe média baixa e classe média que ascendeu, tomou posse dessas ferramentas de comunicação e ela teve conhecimento de
uma série de coisas que outras classes têm, mas que tem todo um movimento, um tempo histórico para se atingir, ou se é que um dia vai se atingir plenamente isso. E aí as pessoas querem a one it all, a one it all, a one it all. Sim. Assim, não, eu quero tudo agora, eu quero transporte público com calefação. O cara não vai ter, você vai demorar para ti uma luta de uma série de forças envolvidas, que 50 anos talvez teu neto tenha, entendeu? Tu não vai ter daqui a 5 anos. Enfim, as redes sociais potencializam muito esse imediatismo, né? Isso descamba para 2013, todas aquelas novas primaveras. Infelizmente, isso é um comportamento, talvez, aí de novo um clichê, um ciclo histórico, que talvez nós estejamos no meio do furacão e a gente tá falando sobre isso agora porque talvez nossos pais estivessem falando sobre isso na final da década de 70, por exemplo. Que, puta, será que não vai ter? Aí depois, um pouquinho depois, teve uma brecha e voltou, né, a redemocratização, enfim, teve um ar de esperança, aí a década de 80 foi uma merda, a década de 90 foi uns percalços. A década de 80 foi uma merda no Brasil, do ponto de vista econômico, mas ela foi uma década de oxigenação de várias coisas, né? Por exemplo, a questão... faltam 8 minutos para 1 hora protocolar aqui. Abrir uma caixa de Pandora desse tamanho agora seria complicado, mas... Não, é que assim, ó, eu, Cássio, vivemos a década de 80 ainda, e tem muita gente que perdeu esse fio da meada, em todo sentido, tem musicais, cinematográficos e... mas eu acho, por exemplo, qual era a nossa postura em relação da nossa, que eu digo da sociedade como um todo, em relação ao homossexualismo no Brasil, no Brasil e no mundo, nos anos 80 no início dos anos 80 versus nos anos 90, a questão toda da pandemia de AIDS e tal, jogou na cara da sociedade o que era o universo homossexual, enfim, e aí começa esse processo. A primeira coisa para você iniciar um processo de aceitação é parar de... Existia um grande omertá em relação a esse assunto e ele começou a ser debatido no fórum público. E a transparência, a oxigenação, colocar as coisas para fora que gera o progresso, né? Os tensionamentos, né? Falar sobre... Tem que falar sobre as coisas, né? Sim. Cara? E até tu falou agora, tu cometeu um ato falho, né? Que faz parte da nossa formação dos 80. Homossexualismo remete à doença, né? Então, mas isso é uma coisa, homossexualidade, né? Mas isso é uma coisa que é uma outra discussão bastante profunda também, que eu acho que as esquerdas, elas têm, em geral no mundo, não é um fenômeno brasileiro, elas vão se sectarizando a um ponto que elas acabam, e isso para mim é um elemento muito decisivo, tanto na eleição do Trump, Total. Em 2016 nos Estados Unidos, quanto na própria eleição do Bolsonaro em 2018, que é o seguinte: o pacato cidadão, pai de família, que é um cara que não tem posicionamento ideológico sólido para nenhum lado, mas assim, quando ele é corrigido agora, e eu sou um jornalista que estou acostumado ao debate de ideias, e o primeiro episódio do Cássio Couto Show começa com meu pai dizendo que na nossa família a gente sempre discutiu e ninguém podia ser back de assunto. Você não pode, nenhum assunto é tabu, agora sempre no campo das ideias, nunca ninguém ofendeu ninguém. Então eu vim dessa cultura, mas eu quero dizer o seguinte, o cara que não tem esse background que eu tenho, quando alguém corrige ele, não é homossexualidade, é homossexualismo, na 15ª vez, que agora não é mais GLS, agora é LGBT, não, é LGB, depois vira LGBT, depois vira LGBTQ, depois vira LGBTQI+. Cada vez que você corrige e constrange e, de certa forma, agride, apesar de não ser uma palavra forte, agride aqui, mas cada vez que você está confrontando essa pessoa, você está alienando esse pacato cidadão do centro, entendeu? E no fim das contas, essa galera que elege, né? É essa galera que... Eu tenho uma amiga, a Didi, que cunhou essa expressão agora para o contexto brasileiro, que eu acho que ela é muito... Eu sempre falei isso, mas nunca tinha cunhado essa analogia, que é o swing states. Nos Estados Unidos você tem lá, a eleição é por estado... Então você sabe que a Califórnia vai ser democrata, que
os estados ali do sul vão ser republicanos, e a eleição toda é jogada em cima de Indiana, Michigan, Ohio, Flórida, que são estados que às vezes vão para um lado e às vezes vão para o outro. Isso existe no contexto brasileiro também. Só que é esse blocão da pessoa comum, e a pessoa comum, esse blocão da pessoa comum, ele abrange todas as classes sociais, todos os gêneros, mas é um blocão que talvez seja de 30% ou 40%, que é quem vai pender para um lado. Foi essa galera que majoritariamente pendeu para o Lula em 2002 e decidiu para um lado, que pendeu para o Bolsonaro em 2018 e decidiu para o outro. Então, a galera mais progressista, que é um termo que eu também não sou muito fã, nos Estados Unidos se fala woke, né? A galera mais acordada para essa questão dos direitos das minorias, ela é autofágica. Ela não percebe que ela não tem que cooptar ela mesma. Ela tem que cooptar os swing states, ela tem que cooptar o centro. E o termo LGBTQ+, é esse mesmo? Tô correto? I mais. LGBTQI+, como jornalista que vai escrever uma manchete, é um péssimo branding, é uma péssima marca. Por quê? Porque foi sendo... Não, mas os que tem que ser incluídos, os itens têm que ser incluídos, os mais têm que ser incluídos. Por que a gente não cria um nome? As pessoas, sei lá... Eu não ousaria falar. Não, tinha que criar um termo no sentido assim... Pessoas que não estão nem aí pro gênero do outro. E que não estão nem aí para quem o outro tá transando. Entendeu? Vamos chamar essas pessoas de pessoas arco-íris. Pronto, reduziu e abarcou. Eu tô pensando com a minha cabeça de marketing aqui, de jornalista, de comunicador. É um péssimo... Não tô advogando essa marca. Mas a partir do momento que eu criei uma marca Pessoas Arco-Íris, essa marca é inclusiva. Todo mundo que quiser, seja LGBTQI ou mais, que quiser se incluir no guarda-chuva arco-íris, se torna uma expressão de inclusão. Quando você cria L, G, B, T, Q, I, mais, você criou 7 sectos, 7 seções de uma coisa. Você está criando diferença, você não está criando entendimento. E isso vale, a gente entrou aqui na questão de gênero. Não, vale claro. para a questão de gênero, vale para a questão de raça, vale para a questão socioeconômica. Mas, enfim, essa questão de... Em resumo, a esquerda só se encontra na cadeia. Só concorda, só se une na cadeia. Não, Bom, para que eu frequentava muito a casa do Cássio na época do colégio, que ele morava perto do colégio e eu não. Então eu almocei muito na casa dele e os almoços de família eram maravilhosos, porque sempre tinha um debate e era realmente muito rico, mas, enfim, muito caloroso, assim. Mas só para exemplificar essa questão da falta de comunicação da esquerda com muita gente, eu acho que é um grande problema de tudo isso que tu apontou, por uma série de razões, né? Por própria falha da esquerda ou não, por uma questão de limitações ou impedimentos. Eu vi um filme lá em Brasília, que eu vou esquecer o nome agora, que é sobre a greve dos caminhoneiros, né? E aí os caras pararam lá e, enfim, queriam intervenção militar, queriam Bolsonaro, e às vezes, o Bolsonaro não vinha, e aí depois era intervenção militar e não era intervenção militar, e aí o próprio exército tirou eles do lugar, e com uma coisa muito paradoxal. Os caras ficaram lá. Quem é que tava servindo janta pros caras e lanche? Igreja Universal. Sim. Quem é que antigamente fazia isso? Era o campo da esquerda? Era a teologia da libertação. Teologia da libertação, ou os próprios movimentos ligados ao sem terra e tal. Acabou esse trabalho de base, assim... Acabou não, desculpa, não quero ser taxativo. Mas, assim... Perdeu-se, né? Se acalmou, se apaziguou, assim, de uma maneira que não deveria. Mas porque a esquerda virou governo, né? E aí você vira complacente, né? E aí... agora tu vê alguns dos resultados. E é isso, assim, eu acho que... mas, enfim, eu ainda sou otimista, que eu acho que esse processo de inclusão e de debate... O próprio debate na mesa do churrasco domingo não vai ser mais igual. Porque, de novo, tem alguém que foi para a universidade, que, enfim, escutou ideias diferentes e diferentes da família. Eu acho que isso, a longo prazo, vai gerar resultados positivos, assim, inclusivos, democráticos, enfim. Que ideia de sociedade um pouquinho mais plural. Mas talvez demore muito tempo. Talvez só a Maria Flor veja, ou o filho da Maria Flor veja daqui a um tempo.
Tomara que sim. A gente tá estourando o tempo aqui. Claramente existe pano para manga para 4 ou 5 episódios de Cássio Cortes Show featuring Emiliano Cunha. Featuring é o artista mais bem pago do mundo, né? Lançou muitas músicas aí o featuring. Mas a ideia do programa, justamente pela frequência dele, é que sim, os convidados se repitam. Eu prefiro que a gente interrompa aqui e faça um outro episódio de 1 hora do que fazer um de 2 horas aqui, porque a ideia é criar esse ecossistema de pessoas que são amigas do Cássio Cortes Show, em resumo. Mas para encerrar, Emiliano, eu queria que tu falasse aí no que você está trabalhando agora, qual o seu próximo projeto, fizesse aí o seu merchan. Meu jabazinho. Bom, então o Raia 4 deverá chegar aos cinemas, espero, ano que vem. Se não, muito em breve não, na sequência da sala de cinema vai chegar na TV paga e estamos trabalhando para as plataformas de streaming, Netflix e companhia. Mas no Canal Brasil, provavelmente no final desse ano ainda, vai estrear a série A Bênção, que eu não escrevi, eu só dirigi com o David Oliveira primeiro, que por acaso é meu sócio também, grande amigo. Na Ausgang. Pela Ausgang, que é a nossa produtora. Estou escrevendo vários roteiros, tenho um curta feito de forma caseira com um amigo meu, Vado Vergara, desculpa, fugiu o sobrenome dele. E você tá como membro daquela comunidade do Orkut, da qual eu sou membro eterno também, que tô com uns projetos aí. O que você tá fazendo? Eu tô com uns projetos aí. Vai sair. A Bênção vai sair, o curta caseiro meu e do Vado espero que seja lançado num festival, nem que seja online, né? Porque hoje em dia todo festival é online, inclusive Cannes. Mas o que é muito louco disso, Cássio, dessa enclausuramento causado pela pandemia é que eu que sou um cara pessimista por natureza, me tornei muito afim, assim. Tô afim de escrever, afim de fazer. Lança um podcast. Muito bom. Então, mas é isso, sigo criando e espero que ano que vem já de volta aos sets de filmagem reais e físicos. Demais, siga criando, porque nós precisamos do seu olhar sensível diante desse mundo tão bruto. Bom, galera, obrigado aí a todos que ouviram. Se você ainda não assinou o 3C Cássio Cortes Show no seu tocador de podcast favorito, faça-o e, como sempre, valeu demais!